Fala pessoal, vamos continuar o estudo da Nova República. Eu esqueci de mostrar para vocês na última aula as fotos, né? Primeiramente do movimento dos caras pintados. Então, olha só, os jovens indo pra rua, fora, cola, desgraçado, né? Suspendeu a poupança e depois ainda se envolveu com o PC Farias, né? E aqui o Collor saindo, né? Enfim, do posto dele de presidente, acompanhado aí da sua primeira-dama. E realmente é uma tristeza, né? A cara de bunda dele, que triste que ele ficou. Mas depois ele volta, tá? E aí ele vai ficar no Senado de 2007 até 2023. Né? Eu tô em 2021, mas o mandato dele, né? A não ser que seja cassado de alguma maneira, vai ser até 2023, tá bom, pessoal? Mas enfim, agora é hora da gente estudar Itamar Franco, o Itamar, pessoal, o Itamar, né? O Itamar que era o vice do Collor e ele que vai assumir então a presidência quando o Collor vai ser impeachado, tá? Impeachmentado, enfim, da maneira que você quiser. Antes da gente começar, curte o vídeo, né? Já curte para não esquecer. Comenta aí, né? Dá as tuas dicas. Tá legal, tá mal, né? Não sei, não tá muito legal não, né? Dá o teu feedback, né? Seja ele positivo, negativo ou construtivo. E se inscreve no canal. Muita gente que assiste não se inscreve. E aí eu não sei se vocês estão gostando ou não. Então se inscreve para receber mais vídeos, né? Tem muito vídeo no canal, aproveita que tem muito conteúdo aí. Beleza? Vamos lá então para o governo Itamar Franco. O Itamar que era do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, né, o PMDB. Ele que vai ficar de 1992 a 1995, ou seja, ele vai completar o mandato que o Collor não conseguiu completar, né? Ele vai assumir após a renúncia impeachment do Collor, né? Até complicado. Tu não sabe se foi uma renúncia, foi um impeachment, era para ser renúncia, acabou sendo impeachment, acabou tendo direito cassado, mas enfim. E aí a gente vai ter o governo Itamar, né? O Itamar que era um mineiro, né? Por isso que a gente vai ter esse momento conhecido como a República do Pão de Queijo, né? É meio... Por que República do Pão de Queijo? Porque foi uma república, né? Foi um momento da nossa república que não foi nem lá nem cá, foi um momento tranquilo, né? Foi um momento assim que não teve muita polarização, foi um governo conciliatório, foi um governo que pouca gente lembra do Itamar Franco, né? Essa é a verdade, pouca gente se lembra que o Itamar foi presidente. Então foi um governo pão de queijo, né? Foi mais ou menos, né? Então a gente vai ter aí esse governo de transição sendo considerado modesto, né? Por isso pão de queijo, modesto, né? Pão de queijo. E a gente vai ter, né, o Itamar aí sendo um cara bem inteligente até, né? Sendo um cara bem ponderado. Que ele por mais que ele tenha as suas convicções econômicas, políticas e tudo mais, ele vai chamar a gente de todos os partidos para compor o seu ministério. Ele tinha um pensamento bem pragmático. Eu tenho que chamar o melhor de cada assunto para tratar desses assuntos. E é o que a gente espera de um governante, de um político, né? Que ele faça da melhor maneira possível, né? Então ele vai chamar ministro do PT, né? Ele vai colocar gente do PSDB no ministério, gente do PMDB, gente do PFL, gente de todos os partidos, né? Ele vai fazer um ministério bem técnico, tá? Por isso que muita gente avalia positivamente o governo do Itamar, por conta dessa pragmaticidade, por conta, né, desse bom pensamento dele de tentar fazer o melhor e não só na ala ideológica e tudo mais. Tá bom, galera? O que ele vai fazer? Assim, tem coisas pequenas que ele fez que são interessantes, né? Por exemplo, ele vai criar o Ministério do Meio Ambiente, né? E da Amazônia Legal, que é bem interessante, né? A gente não tinha até então. A gente vai ter aí a criação do Conselho de Segurança Alimentar, né, que é bem interessante, principalmente com o avanço dos alimentos ultraprocessados. Ele vai criar o Código Nacional de Trânsito, né, pelo menos vai ser no governo dele que vai ser criado, né, e a gente vai ter também inovações tecnológicas. O primeiro submarino brasileiro vai ser construído na época do Itamar, o primeiro satélite a ser enviado para o espaço vai ser do Itamar, né, então, bem interessante, né, algumas pequenas coisas que ele fez, mas a gente tem aí grandes coisas também, que são os pontos principais, que é uma, o plebiscito e duas, o plano real. Vamos começar pelo plebiscito. Em 1993, a gente vai ter o lançamento de um plebiscito para escolher a forma e o sistema de governo. O que é a forma de governo? Vai ser uma monarquia ou vai ser uma república, né? Como que o poder está espalhado ou centralizado? O poder vai ficar em uma pessoa só, em um rei, ou ele vai estar espalhado, res pública, coisa pública, vai estar espalhada no povo, né? E nos representantes do povo. E aí a gente vai ter aí 66% das pessoas
votando numa república, né? 66% do povo votando em república, 10,2% votando na monarquia. Olha só que interessante, né? Nessa época, a família real tentando convencer, não, a monarquia é melhor, esses políticos são corruptos, vocês não viram ali o caso do PC Farias? Na monarquia não tem isso, na monarquia não tem corrupção, né? E aí 10% do povo brasileiro vai votar na monarquia, olha só, né? Mas acaba que a república vence, tá? E aí a gente vai ter outra pergunta, qual é o sistema de governo? Como que esse governo vai funcionar, né? Vai ser um presidencialismo, né? Ou seja, a gente vai ter um representante do executivo, né, exercendo esse cargo de administração, ou a gente vai ter o chefe de governo sendo o primeiro-ministro, com um regime parlamentarista, né, onde o Congresso tem muito mais força. E aí a gente vai ter o povo brasileiro escolhendo o presidencialismo. 55,4% dos votos válidos para o presidencialismo e 24,6% para o parlamentarismo. Beleza, galera? E aí a gente tá definido aí, não vai ter monarquia, não vai ter parlamentarismo e pronto, né? Até então, estou gravando isso em 2021, não se tocou mais no assunto. Na verdade, tem se tocado um pouquinho no parlamentarismo, principalmente por conta, né, de algumas crises aí, muita gente usando isso como argumento, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aí o plano real, que é o principal fato do governo Itamar, né? O cabelo dele pode, né, acabar te confundindo, achando que o principal fato foi ele no carnaval, tirando aquela foto muito constrangedora. Pesquisa aí, Itamar Carnaval constrangedor. Né? Vai ser uma doideira, né? Que tu vai achar lá. Mas enfim. O Itamar Franco, né? Apesar de ser um cara da bonança, gostava de se divertir, né? Ele vai aí lançar o plano real. Ele e o ministro da Fazenda dele. Sabe quem é o ministro da Fazenda dele? Um sociólogo chamado Fernando... Ai, não, Fernando de novo não, Bruno. Não, mas é um Fernando que, né, é outro Fernando, pelo menos. Fernando Henrique Cardoso. É o FHC, olha só, né? O FHC vai ser o ministro da Fazenda do Collor. E a gente vai ter, então, a promoção desse plano real. A gente precisa solucionar a inflação. Até agora não foi solucionada, tá desde o governo Sarney, tá uma desgraça. Na verdade, tá desde a ditadura militar, tá uma desgraça. Tudo muito caro, a situação econômica do Brasil tá uma mé, né? E aí a gente precisa fazer alguma coisa. Qual que vai ser o plano dele? Vai ser um plano um tanto quanto ousado, muita gente não vai botar fé, mas vai funcionar muito bem, tá? O plano real funcionou, tanto que até hoje a moeda brasileira não mudou, é o real, né? A gente tem algumas alterações, a nota de R$ 200, né? Tira a nota de R$ 1, mas, né, apesar de mudanças em relação à moeda, né, em relação ao papel moeda, a gente tem ainda assim a mesma moeda, o real, tá, galera? Qual que vai ser a estratégia? A gente vai ter, né, o fim da correção monetária de todos os valores, né? Então, antes, no governo Sarney, por exemplo, a gente tinha amanhecendo um preço. E aí, quando tu chegava no fim da tarde no mercado, o preço já era outro totalmente diferente. Então, os preços dos produtos acompanhavam a economia. E a gente vai ter o fim dessa situação. A correção monetária não vai passar para os produtos, né? O que que isso vai trazer? Vai trazer uma desvantagem. O preço dos produtos vai acabar se tornando um pouco mais alto, né? Mas, né, isso vai também diminuir as exportações, tá? O que que vai acontecer? Essa moeda, o real, ela vai valorizar muito, porque a gente vai ter a unidade real de valor, tá? Que vai ser uma unidade que vai acompanhar o preço do dólar, tá? Então, no dia 1, né, do lançamento do real, o real e o dólar era praticamente o mesmo valor. Olha que doideira, né? E por isso que muita gente questionava. Mas no fim das contas acabou dando certo, tá? E aí a gente vai ter o real valendo muito dinheiro. Muito, 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 né? No mercado internacional e tudo mais. Isso vai acabar diminuindo as exportações brasileiras, porque a nossa moeda está muito valorizada. Então comprar os produtos brasileiros acaba se tornando um pouco caro, né? Então vamos comprar produto de país que está com a economia mais ferrada, né? Por isso que a gente vai ter a diminuição das exportações, o que vai afetar a nossa balança comercial, que não vai ser mais tão favorável assim. E a gente vai ver que ao longo da década de 90 isso vai acabar se tornando um problema, tá? Mas no fim das contas, a gente vai ter aí a solução da inflação, que era o principal problema, né? Por mais que a gente vai ter um aumento dos impostos, tá? Assim como um aumento do preço dos produtos, e a gente também vai ter uma diminuição dos salários, tá? Outra coisa que é muito importante, por conta da correção da inflação, por conta da estabilização finalmente de uma moeda sólida, que é o real, padronizada em relação ao dólar, a gente vai ter o pagamento das dívidas da União, finalmente, né? A gente que estava com uma dívida externa desgraçada, Sarney tinha declarado moratória, ou seja, não podemos pagar as nossas dívidas, né? E aí a gente vai ter
uma correção da nossa situação financeira e monetária, tá? Então a gente vai ter aí sim o Itamar conseguindo resolver o problema maior que era a inflação. Esse é o maior ponto do governo dele, tá? O que que vai acontecer? O seu ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, vai ficar muito famoso, né? Oh, Fernando Henrique resolveu a economia brasileira. E aí ele vai se lançar presidente da República nas eleições de 1994, né? Ele vai disputar contra quem? Obviamente, mais uma vez, o Lula vai disputar, né? O Lula que representava mais uma vez, né, o discurso sindicalista, trabalhista, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso estava com muita moral e ele acaba vencendo as eleições e ele vai ser então o novo presidente do Brasil a partir de 1995, mas isso é tema da próxima aula. Vejo vocês lá, espero que tenham gostado. Beijão, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Te vejo numa próxima oportunidade. Valeu!